Boa noite, estamos mais uma vez ao vivo. Hoje nós teremos uma convidada super especial, a professora especialista Cris Albuquerque. Já ela entra. Enquanto isso, vamos mandar esse aviãozinho. Boa noite, Vladimir. Um aviãozinho para os nossos colegas. Hoje nós iremos falar a respeito de um tema fantástico que será a respeito da longevidade. Cada vez mais os brasileiros têm aumentado a sua longevidade aqui no Brasil. E hoje nós estaremos trazendo um assunto fantástico com essa especialista. Espera ela entrar. Enquanto isso, vamos mandar disparar aquele aviãozinho. Aguardar só ela entrar. Enquanto ela não chega, enquanto ela não inicia a live, quero falar para vocês que nós tivemos no início do mês o nosso simpósio sobre treinamento, emagrecimento e saúde. Você que vai participar dessa live ou vai assistir gravada, nós temos um super presente ainda para você, que é o nosso e-book que nós escrevemos com uma equipe multidisciplinar a nível nacional. Boa noite, Kelly Novaes. E só mandar um direct aqui no Educa Fitness Brasil que nós estaremos enviando para você o nosso e-book que foi produzido no nosso simpósio. Só verificar aqui a Cris, o que está acontecendo com ela. Boa noite. Vladimir, seja bem-vindo. Esperando só a Cris. Ela entrou ainda agora, mas caiu. O Instagram não estava compartilhando nós dois. Voltou agora. Convite. Vamos que vamos. Acho que agora vai. Cris, eu já mandei o... Aceitei. Foi. Tá me vendo agora? Não estou te vendo não, mas vamos assim então. Porque quando eu saí, eu custei a voltar. Estava voltando aqueles 2 segundinhos que nós conversamos, estava reiniciando. E agora que deu certo. Então, vamos embora assim mesmo. Vamos lá. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Boa noite. Nós estamos convidando mais uma vez todos os especialistas, todos os palestrantes que estiveram junto conosco no segundo simpósio de emagrecimento, treinamento e saúde. E nós estamos com uma convidada muito especial nessa noite, que é a professora especialista Cris. Cris, fique à vontade, se apresente. Você está falando de onde? Boa noite a todos. Meu nome é Cristina Albuquerque, eu estou falando de Belo Horizonte, apesar de ser carioca. Oswaldo e Educar Fitness Brasil, muito obrigada pelo convite para falar mais uma vez sobre um tema que tem sido objeto de meus estudos, não tão recentemente assim, nos últimos 20 anos aí. Eu tenho estudado sobre envelhecimento e foquei bastante nessa área, principalmente nos últimos 2 anos, do envelhecimento feminino. Eu sou formada em Educação Física, tenho pós-graduação em treinamento desportivo, em Neurociência em Comportamento, tem uma pós-graduação também, um curso de atualização em treinamento esportivo na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. E 31 anos de formada, né? Tem um tempinho bom aí já na estrada. Parabéns, currículo invejável, né? Parabéns pela carreira, parabéns pelo trabalho que você tem feito em BH. As suas palestras, muitos elogios aos nossos alunos da Educa Fitness Brasil, agradecendo pelo cada palestrante que estiveram junto conosco nesse segundo simpósio. E Cris, o que é que você vai trazer hoje? Um assunto, acho que fundamental. O que é que você vai trazer hoje para nós, para o nosso público?
vamos conversar sobre longevidade. Mas lembrando que também a longevidade é um envelhecimento com qualidade. E não é o envelhecimento. Longevidade, a gente começa a pensar em envelhecer bem. E esse processo começa a partir dos 30 anos, né? Então, vamos pensar em colocar qualidade nesse envelhecimento, né? A gente vem de uma geração que já se cuida mais, né? Se eu for olhar, eu sou mais velha, provavelmente que vocês, mas a geração dos meus pais não tinha tanta cultura assim da atividade física, né? Uma coisinha, outra, uma caminhada, mas aquele esporte, a praticar a musculação como meio de prevenção, como meio até de saúde, não se tinha esse hábito, né? Então, vem se falando nos últimos 30, 40 anos sobre o envelhecimento, sobre a longevidade. E essa longevidade é isso, né? Envelhecer melhor, envelhecer com qualidade, né? É acrescentar anos à vida, se movimentando, mantendo a autonomia. E esse envelhecimento começa com 30 anos, e para quem não faz atividade física, tem uma perda de 3 a 8% de massa muscular. E esse declínio maior vem a partir dos 60. Então, pensando, né, que você não fizer atividade física nenhuma, olha que tanto de perda de massa muscular que você vai ter aos 60. Mas o que é muito importante também é deixar claro que em qualquer momento da vida que você começar a fazer atividade física, você se beneficia dela. Então, não tem essa desculpa. Apesar de eu estou velho, não consigo fazer mais nada. Eu tenho um aluno de 81 anos que começou a se movimentar aos 80, colhendo benefícios de melhoria de equilíbrio. Então, qualquer idade, você se beneficia dela. E é sobre isso que a gente vai bater um pouquinho de papo hoje, né? Sobre envelhecer bem, com qualidade. Show de bola. Você vai falar sobre a respeito do músculo esquelético, provavelmente. E o que que o músculo esquelético tem a ver com o envelhecimento? Quais as funções, as disfunções que acontecem ao longo da nossa vida? Bom, então o músculo esquelético, na verdade, é um sistema músculo-esquelético, né? Ele envolve músculos, ele envolve os tendões, fáscias, ligamentos, os neurônios motores também estão ali, né? E essa interação entre eles. O músculo esquelético é responsável pela locomoção, estabilidade e também pelo equilíbrio. Então, pensa aí, se ele não for trabalhado, se ele não sofrer uma ação de um tendão resistido, o declínio que ele pode ter. E as disfunções dele vêm nessa perda de equilíbrio, vem uma osteoartrite, também uma inflamação da articulação, dores musculares, a rigidez muscular também, principalmente no envelhecimento, essa rigidez pela perda de colágeno começa a acontecer de uma forma mais concomitante, junto também com doenças cardiovasculares. Então, ele está aí, né? O músculo faz parte da nossa vida, se a gente quiser pensar em se movimentar. Então, as disfunções maiores são essas, né? Dores lombares, dores, na verdade, musculares gerais, mas as dores lombares começam a ser mais prevalentes no processo de envelhecimento. A osteoartrite, né, também é uma outra situação que começa a acontecer também, provavelmente, mais provável por causa do envelhecimento, mas que acomete também em qualquer idade, mas começa a ser mais prevalente no envelhecimento, dores articulares de qualquer espécie. E o músculo esquelético está aí, ajudando a postergar essas dores. Elas não são evitáveis, né? O processo de envelhecimento ele não para, ele acontece, mas o estilo de vida da gente reflete muito na qualidade desse envelhecimento. E as pessoas envelhecem também de forma diferente, né? Show de bola. Cris, quando você traz um assunto como esse, nós temos enfatizado a respeito dos médicos, né? A importância na parte de não apenas cuidar da sua saúde física, mental, e eles também vão recomendar a respeito do exercício físico. Eu queria que você falasse um pouco a respeito do papel do colega, do médico, a respeito das recomendações do profissional de educação física, por gentileza. Isso. O que tem mudado agora, né? Já se sabe que o exercício ele é tratamento. Então, todas as questões do envelhecimento, elas partem da falta de movimento, né? Então, problemas cardiovasculares, a hiperlipidemia, a obesidade sarcopênica, né? Que é a síndrome que você reduz massa muscular e aumenta também a gordura, numa proporção muito maior da perda de massa muscular
e o aumento de gordura fica discrepante, às vezes você olha aquele idoso magrinho, mas com essa perda significativa de músculo. Então, eles começaram a ver que todas essas causas, né, o aumento da diabetes também, pressão arterial elevada, então tudo isso tem um fator muito importante que é inatividade física. Então, o envelhecimento primário, que é o envelhecimento natural, que a gente não foge dele, a gente também tem o envelhecimento secundário. São os efeitos do primário, mais o que a gente tem de estilo de vida. E tudo isso impacta nesse envelhecimento secundário. Então, junto com a equipe médica, eles têm trazido para a gente, né? Nossos casos são alunos, né? Não são pacientes, né? Melhorando a qualidade de vida dele, percebendo que todas essas causas, né, de hiperlipidemia, de diabetes, de hipertensão, ela tem um pontinho, tem uma raiz lá em comum, que é a inatividade física. Então, o exercício, hoje, ele é um tratamento. E como que movimenta a gente é o músculo esquelético, o treino resistido vem para isso, para garantir essa força, essa autonomia que é perdida com o envelhecimento, né? Show, parabéns. Bem explicativo. Cri, quando nós pensamos em longevidade, existe pilares que pode levar à longevidade? Sim, sim, existe pilares, sim, né? A qualidade do sono, né? O sono ele tem que ser restaurador. A gente sabe que no período de sono é quando se formam as hemácias, né? Quem não dorme bem não consegue viver também bem, né? A gente acorda cansado e isso é porque não teve o tempo, o sono reparador de formar essas hemácias. Hemácias é o que transporta energia para dentro da célula. Então, a gente não tem realmente energia, né? A queixa de falta de energia, isso aí é real, né? Uma boa nutrição, né? Pensando em nutrição, a gente falou da obesidade, né? Então, o acesso mais fácil também que hoje se tem a alimentos industrializados que matam a fome naquele momento, mas que não saciam por um tempo. E acabou aquela procura constante de alimentos, daquela recompensa, daquela calma, né, no corpo, né, aquela recompensa emocional, mas que não nutrem e que pode elevar o peso corporal. Então, a gente tem o sono, a gente tem a nutrição, a gente tem a própria atividade física, e quando hoje o objeto da nossa conversa é o treino resistido, mas quando se fala tanto em atividade quanto na inatividade, é falando do treino resistido e do treino aeróbio também. Então, os pilares são, esqueci, controle do estresse, controle do consumo de álcool e de café também, tá? Eles fazem parte dos pilares de uma longevidade, uma boa longevidade, né? Show de bola. Cris, quando você traz para nós a respeito dos pilares da longevidade, e nós que trabalhamos com exercício físico, existe parâmetros, diretrizes que pode nos nortear? Existe diretrizes que pode a quantidade de tempo, hora? Sim, existe sim. O que não existe é assim, um exercício específico para longevidade. Sabe quais que são exercícios específicos para longevidade? A gente sabe da importância do treino resistido, que o músculo precisa sofrer essa ação para ele reagir a esse estresse que ele sofreu e conseguir hipertrofiar, aumentar o volume, aumentar a capacidade dele de gerar força. Então, não existe o exercício específico. A gente tem alguns lá que a gente pode até destacar, mas não é o exercício específico, né? Agora, de diretrizes temos sim, né? Observando também como tem-se hoje em dia o exercício como um tratamento, a prática dele leva à redução de dores. E você expondo essa pessoa gradativamente ao exercício, diminui essa catastrofização da dor, né? E tem que ser com um pouco mais de cuidado para aumentar a aderência. Então, primeira coisa, técnica é primordial, tá? A técnica, ela é soberana, seja para quem for, né? E o que o treinamento resistido traz isso muito, né? Porque o aeróbio, praticamente, a gente já sabe pedalar, a gente já sabe caminhar, a gente já sabe correr. O treino resistido, ele te exige um treinamento, ele te exige um aprendizado. E aí também já entra uma parte da saúde mental, que vai favorecer também a redução do declínio cognitivo, mas vai atrasar ali um pouquinho o declínio cognitivo. Então, a gente tem mais uma função aí do treino resistido, né, da importância de trabalhar o músculo esquelético nesse declínio cognitivo, nessa redução do declínio cognitivo. Então, vamos lá, diretrizes. Como eu tenho que expor essa pessoa gradativamente, eu estou falando assim, a pessoa que já fez atividade física, ela tem aquela bagagem, né? Tanto a bagagem motora do aprendizado, quanto o lastro fisiológico, né?
Então, vamos começar, aquela pessoa que quer começar a fazer atividade física hoje, independente da idade, e que não tem conhecimento nenhum, né? Vamos por ali, né? O básico. Então, aprendizado motor é a primeira coisa, né? A gente não vai se preocupar com série, com repetição, com carga, vai se preocupar com a qualidade daquele movimento, né? Começar com intervalos de treino, intervalos de dia entre os treinos, né? Não todos os dias, 2 a 3 vezes por semana, descansando ali entre o outro. Exercícios básicos de baixa complexidade, né? Ensinar os movimentos diários de sentar e levantar, são os movimentos do agachamento, de pegar um peso no chão, de empurrar uma cadeira, de puxar uma porta, carregar uma bolsa, né? Tudo isso a gente está ali dentro do treinamento. São os movimentos básicos, os 2 padrões que a gente tem, de empurrar e puxar. 8 a 10 exercícios. De baixo, você pode alternar 1 ou 2 exercícios de alta complexidade no início do treino, com exercício de baixa a média complexidade no final do treino, essa pessoa já está cansada. E treino, exercício complexo, para a gente pode ser uma coisa, para o teu aluno, outro, né? Então, olhe para essa pessoa, né? Olhe para o teu aluno. Né? Às vezes, para ele sentar e agachar, é super complexo. Ele não consegue, tem força nos membros inferiores para sentar e se joga na cadeira. Então, tem que se auxiliar para aprender a sentar e levantar. Então, o grau de complexidade, ele é subjetivo para esse ponto, para esse público, tá? Então, a gente falou dos intervalos, né? Dia sim, dia não. Do mais complexo, do mais simples, no início do treino, que é uma outra variante. De 8 a 10 exercícios, não mais do que isso. O importante é que você consiga dar constância. E se você quiser assim, ser o tal do treinamento de longevidade e colocar tudo que você sabe no teu treino, no dia seguinte a pessoa não volta. Vai ter tanta dor, tanta dor. E lembrando que a gente falou da osteoartrite, de dores musculares, de dores articulares, de dores lombares, tá tudo ali naquele pacote, né? E tá chegando pra gente assim. Então, você coloca tudo no mesmo sacola no mesmo dia, você fica com o aluno um dia só da corre risco de ser processado, né? E aí você não consegue colocar o nosso objetivo principal, que é gerar movimento, que é gerar qualidade. O número de repetições fica ali entre 8 e 12. Pode ser menos? Pode. Pode ser mais? Dependendo do exercício, pode ser sim, né? Então, a gente tem essa base aí, 2 a 3 vezes por semana, de 8 a 10 exercícios por treino, me perdi aqui, desculpa, de 8 a 10 exercícios por treino, de 8 a 12 repetições, né? Começa usando com os exercícios multiarticulares, que vão ver mais músculos envolvidos no movimento, mas atentando à função, né? Olhe para o seu aluno e veja qual é a função que ele está precisando trabalhar. Às vezes, ele não consegue sentar direito. Às vezes, ele tem dificuldade para carregar uma sacola. Ele tem dificuldade de levantar o braço para pentear o cabelo. Então, pegue essa função que está deficitária no dia a dia dele e transforme isso em exercício, né? Falando que a gente está pensando, lembrando que a gente está falando de pessoas que estão começando agora, que independente disso, independente da faixa etária, tá? Eu coloquei essas situações de levantar, mas de levantar, não consigo levantar o braço para pentear o cabelo, mas as pessoas que sofrem de diabetes, hipertensão, elas têm perda de massa muscular. E isso gera fraqueza. Então, independente da idade, tá? Tira um pouquinho, vira a chave um pouquinho de longevidade, ele é somente no envelhecimento. Ele começa em qualquer momento que a pessoa busque a tua orientação para envelhecer com qualidade. Então, as diretrizes básicas são essas. E daí, isso é o básico. E como é que eu vou evoluir? Tá, essa minha pessoa, esse meu aluno, ele vai melhorar, né? Mas eu não consigo aumentar a carga, mas eu já sinto que o treino dele está leve. Isso aí, carga, halter, kettlebell, barra, peso livre, isso aí é carga externa. É um pilar só, uma das formas que você pode trabalhar. A gente pode modificar com a carga interna. A gente pode combinar exercícios que aumentem a densidade daquele movimento. A gente pode então, diminuir intervalo de tempo de recuperação, que vai aumentar também essa fadiga localizada e aumentando a densidade do treinamento. Você pode diminuir o intervalo, mas você pode também aumentar o número de repetições.
Você pode combinar exercício resistido, você pode variar o número de repetições combinando o treino resistido, mais voltado para a resistência, com treino de força, com menos carga, menos repetição e mais carga, velocidade de execução. Então, dá para se mexer na carga interna sem mexer exatamente somente na carga externa. E começando do mais fácil para o mais difícil. Começando com o bilateral, antes do unilateral, com a base estável, antes da base instável. Então, tem essa progressão pedagógica, sim, deve ser respeitada, visando a melhoria e a evolução do teu aluno. A gente só consegue... E o que dá? O que melhora essa constância? O que dá essa vontade de querer voltar? Resultados, né? Então, mensure, registre, meça. Alunos mais idosos têm testes específicos, né? O teste de levantar e sentar da cadeira 5 vezes, o time up and go, que é o teste de deslocamento de 3 metros, 6 metros, na verdade, você vai e volta 3 metros, caminha 3, volta 3, e registra o tempo que ele executou essa evolução, né? Esse deslocamento. Então, tem teste de equilíbrio unipodal também de 10 segundos, você não consegue ficar 10 segundos, uma perna só, indica também um índice de perda bem significativa de equilíbrio, e a perda de massa muscular leva também a esse desequilíbrio. Então, sim, tem uma progressão, tem diretrizes, tem protocolo, mas observa quem está na sua frente também, né? Olha o teu aluno, o que está te pedindo, e respeita isso. Show de bola. Cris, a Bárbara, ela fez um comentário aqui, até fixei. Ela falou que não é apenas sobre viver mais, mas também melhor. Então, quando ela coloca a respeito de não apenas viver mais, mas melhor, você está falando também a respeito da massa magra, né? Sobre a sarcopenia. Queria que você trouxesse um pouco para nós a respeito da importância da massa magra sobre a longevidade, né? Porque ao passar dos anos nós vamos perdendo massa magra. O que tem o que podemos entender a respeito do envelhecimento com a perda da massa magra, a sarcopenia? Isso. Essa fofa da Bárbara aí foi minha aluna. A Bárbara é uma pessoa muito querida na minha vida. A sarcopenia, ela faz parte do processo de envelhecimento, a gente não foge dele, tá? E a magnitude dessa perda de massa magra tem a ver com os nossos hábitos de vida e o que a gente fez ao longo da vida, né? O histórico da atividade física. Mas a gente não foge dela, tá? O declínio maior, os estudos mostram que o declínio maior da massa magra vem a partir dos 70 anos. O que eu tenho observado na minha prática é que os meus alunos acima de 80 se queixam, assim, tem um marco temporal ali de 80 anos, que ali sentem um declínio mesmo, motor, uma perda de força mais significativa. Então, a gente olha esse intervalo de 10 anos, aí, olha o tanto de vida que ele ganhou, né? Então, a gente retardou essa perda de massa magra, a gente sabe que a perda de massa magra também vem com a perda de força, né? Então, bom, o grande problema da massa magra no envelhecimento é que o tecido muscular vai sendo reduzido, o tecido adiposo vai aumentando e vai infiltrando naquele espaço que antes era da massa magra, da massa muscular. Então, aí que a gente tem esse quadro de obesidade sarcopênica. E a obesidade sarcopênica, ela não tem só a ver com volume, tá? Com sobrepeso, né? Você vê uma pessoa gordinha. Tem a ver com essa mudança da conformação da composição corporal no envelhecimento. Então, essa redução da massa magra gera essa perda de força, né? Essa perda de força, perda de resistência, e esse aumento da gordura. E esse aumento da gordura, pelo próprio processo de envelhecimento, a gente aumenta o risco de diabetes, de elevar colesterol, de mudanças cardiovasculares. Então, esse aumento de gordura favorece ainda mais esse quadro. Juntando os dois, a obesidade sarcopênica, que é a redução da massa magra, junto com o ganho de gordura, fica um quadro muito pior do que os dois isoladamente. Então, assim, quando a gente tem os dois acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem uma pior. E como que a gente sai disso, né? Alimentação, treino resistido
não tem como fugir disso, tá? A gente precisa fazer com que essa pessoa reduza o peso de gordura dela e aumente a massa muscular. Lembrando que e às vezes o idoso também, a pessoa fala um pouquinho mais velho, tem um pouquinho de perda, tem perda do paladar. Então, ele começa a procurar mais alimentos mais palatáveis, que aí tende a aumentar mais o peso de gordura, né? Não são alimentos tão saudáveis assim, uma ingesta calórica um pouquinho maior em função disso. E também tem a questão do preparo do alimento, que começa a ficar mais difícil, então vai por esses alimentos mais palatáveis em função dessa dificuldade, às vezes, de preparar o próprio alimento. Então, o grande problema é esse, que a gente vem com a redução da massa magra, em função do envelhecimento, gerando essa redução de força. Redução de força leva também a redução do equilíbrio também, é a perda de autonomia, pode levar a uma síndrome dolorosa, né, porque vem com perda de força, essa perda de força gera assim, a gente acha que às vezes o idoso é preguiçosinho, não, ele está sem força, né? Ele não tem força de reagir àquela situação, então para ele é mais difícil, mas é um quadro que pode ser quebrado, sim, e tem que ser quebrado. A pior coisa que a gente pode fazer é assim, não, fica quietinho aí, descansa um pouquinho, dá o tempo que ele precisa para descansar, né? Mas incentive ao movimento. Porque como ele fica com o corpo doloridinho, vem essa redução de massa magra, ele quer ficar quietinho, porque dói. Aí tu vai tentar mexer, dói. E nos primeiros dias vai doer. Sim, tá parado, tá cansado, tá fraco, tá saindo do estado de inércia, mas estimula esse movimento. Porque essa redução no idoso, o risco de quedas também é aumentado, né? Além da perda de força. Então aí você começa a ver com outras coisas. O risco de queda é aumentado, uma fratura nessa idade pode levar ele até uma situação de uma acamação longa, como até a morte também, né? Então, estimule o movimento. O treino aeróbico vai se fazer junto também presente, porque tem uma queda também do condicionamento, porque as artérias começam a ficar mais rígidas e diminui bem o VO2 máximo, então o treino aeróbico vai se fazer presente junto ao treino resistido. Mas só em a gente melhorar a capacidade dessa pessoa se movimentar, de se locomover, o condicionamento aeróbico também aumentado, porque melhorou a capacidade dela de produzir força. Então, às vezes, você não faz nada, você não tem nenhuma abordagem de condicionamento cardiovascular naquele primeiro momento com aquela pessoa. Mas quando você vai medir o condicionamento aeróbico, aumentou. Mas aumentou por que se ela não fez? Porque melhorou força. Ela consegue imprimir mais força. Ela melhorou a captação, a relação de captação e oferta de oxigênio, porque ela melhorou força. Ela tem músculo agora, ela consegue se movimentar. Então, muita atenção. Não é balela. O idoso sente dor, sim, acreditem nisso. A pessoa que não se movimenta também sente dor também, mas não levem isso como preguiça. É cansaço, é falta de força. Ela não consegue gerar força suficiente para se movimentar naquele momento. E a perda, principalmente a perda de força de membros inferiores, de coluna também, faz com que ela se movimente menos ainda, porque dói. Vai doer para levantar, vai doer para se movimentar. Então, aí volta naquela diretriz, né, lá no início, muito cuidado na progressão dos exercícios. Eles não precisam que você troque tanto tempo assim, com muita frequência, os exercícios. É melhor que você fixe esse movimento, né, que dê aprendizado. Naquele movimento você traça estratégias do dia a dia. Então, consolida bem aquela execução, aquele movimento. É mais importante do que ficar trocando toda hora o exercício. E acredite, dói sim. Show, parabéns. Cris, você traz algo importante a respeito do treinamento da contração muscular? Qual a importância do treino resistido na promoção da saúde do idoso? Bom, principalmente esses que eu falei, tá? De gerar autonomia para ele, né? A capacidade de fazer as atividades que ele tem que fazer no dia a dia, as atividades instrumentais de vida diária, que é a capacidade de levantar um banco, de fazer fazer compras, né? De ir ao médico, de poder se movimentar sozinho. Então, é o movimento dele, né? A capacidade de se controlar em relação ao espaço, né, de conseguir andar até no ambiente dele mesmo, dentro de casa. Você sabe que a maior queda, a número de queda acontece em ambiente conhecido, né, dentro de casa, então que ele consiga se locomover dentro de casa, sem ficar
tateando, não que ele não possa fazer isso, né, para aquela segurança inicial, mas que ele não precise se arrastar, né, que ele tenha capacidade de gerar força a partir do tênis resistido, de fazer a flexão do quadril e a dorsiflexão para dar um passo à frente, né, que ele tenha essa capacidade de promover o movimento, de gerar um movimento. Então, o treino resistido traz isso para ele, né, traz independência, traz a força específica para os movimentos de vida diária. A gente pensa só em sentar e levantar, não pegar uma sacola, é força levantar o pente, né? Pentear o cabelo é força escovar o dente, é força segurar um livro para ler, isso tudo é força. Mas, com certeza, a falta de força, né, de falta de treinamento de membros inferiores e dos músculos eretores da espinha, da coluna, né, seria, eles são mais incapacitantes, né? E junto com, e tirando, né, só essa parte de coluna e membros inferiores, lembrando das condições que vêm junto, né? Da própria dor lombar, da própria osteoartrite, principalmente a dor lombar, as dores nas juntas, né, que eles falam muito, que vem do comportamento de ficar muito tempo sentado, né, do estilo de vida de ficar muito tempo sentado. Quanto mais sentado, mais inativo você fica, mais fraco você fica. Então, tendo resistido, vem quebrando esse paradigma, dando condição de gerar trabalho, de gerar energia para as atividades de vida diária deles. E vamos lembrar que a gente não está falando só de idoso, não, tá? A gente está falando de quem está chegando, né, a partir dos 30 anos, quem está pensando em envelhecer melhor, né? Não vamos falar só do idoso, mas o processo de envelhecimento ele começa com 30 anos, né? Não ficar só no idoso, não. Mas eles têm realmente uma atenção maior. Do sedentário também, né? Sedentário também. Né? Tudo isso que eu falei mais voltando para o sedentário, que a pessoa que tem aquele histórico de atividade física, ela vai envelhecer melhor, né? Mas quem não, né? Quem quiser começar agora, com 30 anos, uma pessoa já está começando a fase de declínio, né? Da massa muscular. Então, o treino resistido começa a ser bem importante já nessa fase, pensando numa longevidade, uma vida com qualidade, uma vida futura com qualidade. Show. Você trouxe para nós um assunto bem interessante a respeito da disfunção, né, da musculatura, né? Então, existem as principais disfunções de músculo, que o idoso ele vai perdendo as capacidades. Você falou um pouco da lombar, falou um pouco dos eretores paravertebrais, a marcha também, como é que funciona? E com o tempo parece que os idosos eles vão se curvando, né? E a marcha vai ficando mais lenta. E aí essa curvatura, né, do idoso, essa cifose que gera, o idoso tem uma perda de altura, né? E essa perda de altura vem em função da cifose e em função também da degeneração dos discos intervertebrais. E então o trabalho dos músculos eretores da espinha, né, não a gente fica focando, a gente pensa muito também, né, de só de sentar e levantar, que é muito importante, claro, mas tem muita coisa que se fazer também por causa dessa projeção. Se a projeção dele é frente, se ela não for trabalhada, isso afeta o centro de equilíbrio, né? E cada vez mais ele vai ficando curvado à frente, porque isso aí é do envelhecimento. Essa degeneração dos discos isso faz parte do envelhecimento. Então, o trabalho de fortalecimento de glúteos, eretores, da espinha, dos músculos da perna, né? Não só na panturrilha, dos tibiais também, né? Que fazem a dorsiflexão, né? Se consigo fazer aqui melhor, né? A dorsiflexão, para dar condição de melhor à marcha, para que não seja aquela marcha de arrastar o pezinho, pode aumentar o risco de tropeçar e cair, de levar as quedas. Então, os músculos eretores da espinha, eles têm um papel tão importante quanto os músculos de membros inferiores. Lembrando, claro, que realmente os membros inferiores são muito mais capacitantes, mas tem essa projeção do corpo deles à frente, em função dessa perda da altura, dessa desidratação dos discos intervertebrais, que pode levar à queda em função da mudança do centro de gravidade. Show. Cris, existe exercício que tem como nós pegarmos e trabalharmos com nossos idosos dentro de casa? Tem sim. Fica assim, muito difícil de eu falar, né, mas posso até depois deixar nos stories, né, a foto dos exercícios. Mas você pode fazer a flexão de braço na parede, né? Você pode colocar a mãozinha dele lá na parede e executar, porque força de membros superiores também é bem importante para ele segurar uma sacola, né? Para ele segurar um livro, conforme
eu falei. Dá para ele fazer sentadinho na cadeira, principalmente se ele não tiver labirintite, tá? Cuidado só se o idoso tiver labirintite, para você não afetar, não fazer essa movimentação. Mas a mãozinha aqui, atrás da cabeça, faz que ele faça a flexão de tronco à frente e volte tentando alongar essa coluna, mas esse alongamento que você vai dar, assim, dessa informação para ele, é contraindo os eretores, tá? Com a intenção dele crescer, dele subir, ativando os eretores. O agachamento, que é o mais simples de todos, que é o hábito de sentar e levantar, que a gente precisa, e aí colocar também numa altura que ele consiga realizar. Não adianta a gente colocar também muito lá embaixo, eu preciso que ele saia do sofá. Mas o sofá, às vezes, é muito baixo, é muito macio. Então, a amplitude do movimento fica muito maior. Às vezes, não vai ter força ainda para sentar ali. E aí eu estou falando de uma evolução do exercício, né? Então, começa com mais alto e vai diminuindo até chegar no sofá, né? É uma progressão, porque seu objetivo é dar funcionalidade dele, mas começa com mais alto. O exercício de panturrilha, que é super importante, porque é onde acontece o retorno venoso, né? E a circunferência da perna, ela diz muito que a gente sobre circunferência, né? Para homens, circunferência abaixo de 34. Para mulheres, abaixo de 33, já indica um alto grau de sarcopenia. Então, não pode deixar de ser trabalhada a musculatura da perna, né? Mas na medida do possível, você conseguir puxada, vai ser difícil, ainda mais se tiver algum problema no ombro. Mas com um elástico, né? Se você conseguir jogar um pouquinho para trás, para vocês verem. Com elástico, se você conseguir fazer uma adução horizontal, pensando que lá atrás, né? Fechando as escápulas, trabalhando a musculatura entre as escápulas, não são responsáveis diretamente pela cipose, mas ajudam na manutenção de uma qualidade da região escápulo-humeral. Exercícios resistidos com as mãos, eu uso bastante isso com os meus alunos idosos, principalmente os que não têm material em casa. Eu até levo alguma coisa ou outra, mas até com a minha mãe também eu uso exercício resistindo com as mãos. Você fazer abdução, sentado na cadeira com o quadril a 90 graus, você pode colocar suas mãos e pedir que ele faça força, tanto para abrir quanto para fechar o quadril, né? Você oferecendo essa resistência manual. Se ele conseguir ajoelhar, não são todos que conseguem, mas se ele conseguir ajoelhar, né, fugiu o nome do exercício agora? Estou com dead bug na cabeça, mas não é o dead bug. O perdigueiro, desculpa. O perdigueiro, né, que você fica ajoelhado, estende o braço direito e perna esquerda, sustenta e faz a retração abdominal. Também trabalha muito os diretores da espinha, ajuda a colocar uma posição melhor da região escápulo-humeral, mas depende que ele consiga ajoelhar em pé, exercício de flexão de joelho, né, unilateral, com apoio da cadeira. Se você tiver um amigo médico que possa oferecer essa resistência a ele, melhor, mas dá para fazer o mesmo exercício sentado e você também fazer resistindo, né, o movimento, coloca a mão na parte inferior da perna dele, um pouquinho acima do tornozelo, pede que ele faça o movimento de flexão do joelho sentado com a resistência das suas mãos. Então, é muito rico o trabalho. Então, dá para trabalhar bem com o idoso em casa, visando o ganho de massa muscular e de força, né? Assim, tem bastante coisa que você pode fazer em casa de treino resistido. Né? É um mundo aí, né? E é só buscar um pouquinho mais de conhecimento e não se acomodar, tá? A pior coisa que você pode fazer com uma pessoa idosa é dar treino leve para ela, né? Lembrando que pesado é o que ela consegue fazer, né? Não é o que a gente quer que ela faça, que ela consiga o que ela pode fazer, né? Mas não sejam preguiçosos, não sejam omissos em oferecer o melhor que vocês têm, porque é um trabalho muito rico e dá resultado. Tá? Não ache que, estou trabalhando em casa, não tem resultado. Dá resultado, sim, tem resultado. E aí a gente pensa em tudo isso, em redução de pressão arterial, tudo que o exercício pode fazer, né? Redução de pressão arterial, redução das dores articulares, melhora o bem-estar mental, melhora a saúde mental, melhora o perfil lipídico, melhora o controle da glicemia, diminui também, né? Diminui a redução diminui, assim, a velocidade de perda da massa mineral óssea. Tem alguns estudos que mostram até ganho
até ganho, né, de 10%, mesmo no envelhecimento, depois de alguns tempos, né, não é lento, não é rápido, mas eu não sei exatamente em quantos anos foi nesse estudo, esqueci agora, mas teve um ganho, sim, de 10% da massa mineral óssea com treino resistido na população idosa. Não só em população idosa, quando mulheres na pós-menopausa, tanto na pré-menopausa quanto na pós-menopausa. Então, treinamento resistido em casa dá resultado, sim. Uma outra coisa que eu esqueci de falar quando eu falei dos exercícios, quando eu falei dos métodos de treinamento, eu até falei na variedade da velocidade, né, para mudar a velocidade de execução, os exercícios de potência, força em velocidade, né? Então, os exercícios de potência são muito importantes na população idosa, né? Porque as fibras tipo 2 vão sendo perdidas, né? Pelo processo de envelhecimento, são as fibras mais rápidas. Então, o processo de treino de velocidade, de força explosiva, ele é primordial, ele é essencial no treinamento de idosos. Parabéns, Cris. Cris, você está trazendo para nós um assunto muito importante para cuidar dos nossos idosos. Uma hora chegará a nossa vez, né? Idosos de 60 anos, 70 anos, 80 anos. E quando nós pensamos em exercício físico, então você trouxe para nós que nós podemos trabalhar apenas com nossos idosos, não apenas dentro de casa, mas tem como ir para a academia, nos parques, dar esse tipo de liberdade, né, para os nossos idosos. Existe treinamentos, podemos dizer, não específico, mas existe treinamentos que possamos adaptar aos nossos idosos. Sim, né? Conforme eu falei, o principal é você olhar para a função, né? O que está perda de função. Em idoso, a gente não trabalha tanto, vamos colocar assim, o exercício específico. Ah, eu vou trabalhar uma prancha, eu vou trabalhar. Sim, a gente vai trabalhar isso tudo, mas observa primeiro a função. O que foi perdido de função? Né? O que tem dificuldade no dia a dia? Coloca aquilo ali primeiro, aquilo ali é primordial. Né? Então, aquilo ali é o carro-chefe da tua sessão de treino e ela vem primeiro. É aquilo que você precisa melhorar e é onde tem mais dificuldade. Então, a gente está mais descansado e mais fácil de treinar essas dificuldades, esses movimentos que exijam mais dele, né? Então, nesse caso, vamos supor, se ele tiver dificuldade na marcha, de levantar o pezinho para caminhar, né? Aquele marcha para andar arrastado, é o que vai vir primeiro, né? É treinar essa marcha primeiro, e aí depois você vai para a força específica, né? Então, tudo que exige maior coordenação motora fina, treino explosivo, treino de equilíbrio, são movimentos mais refinados, mais específicos, eles vêm no início da sessão de treinamento. E aí eu deixo o treino localizado, né, o treino resistido, do meio para o final. Então, eu começo com os exercícios de equilíbrio, eu começo com os exercícios de força específica, começo trabalhando a necessidade real dele, a queixa que ele me traz na avaliação, e o que eu vejo, né, eu pergunto qual é a queixa principal, e o que eu vejo também nos testes específicos para idosos, coloco isso no início da sessão de treinamento. E aí, a parte que eu preciso complementar de dar força em membros inferiores, no core, membros superiores, aí eu vou complementando o programa de treinamento deles do meio para o final, né? Então, essa parte mais difícil, ela vem no início, e depois a gente vai facilitando para eles, porque o cansaço vem também, né? Então, é uma sessão de treinamento de idosos, elas ficam ali em 40, 50 minutos, por aí. Eles começam a cansar, eles começam a se queixar, e vão precisando de intervalos cada vez maiores, né? Na sessão de treinamento, recuperar entre um exercício e outro. Então, os cuidados também são esses. Show. Então você traz para nós que o treino para o idoso não é um treino leve, né? É um treino mais resistido, mais vigoroso, né? Para trabalhar também Isso, né? a massa óssea, né? E junto com Exatamente. o músculo, né? Queremos agradecer aqui a Marília. Boa noite, Marília. Seja muito bem-vinda à nossa live. Ao nosso amigo Lucas Bellarmino, foi um dos nossos palestrantes. Então,
Cris, você traz para nós a respeito da a função e a disfunção do idoso, né? Conforme a idade vai chegando, avançando, vai ter uma disfuncionalidade, né? Isso, vai ter uma disfunção, né? E lembrando que a gente está falando sobre longevidade, a gente não está só no idoso, né? E isso pode acontecer com as pessoas mais novas também, em função da inatividade física, né? Então, no idoso fica mais propenso porque a gente não foge do processo de envelhecimento, né? O envelhecimento primário, que é o envelhecimento natural, né? E aí a gente tem o secundário, que tem, a gente tem o primário, né, do que é o envelhecimento natural, mas o que a gente leva de qualidade de vida, né? O que a gente fez aí ao longo da nossa vida, nossas escolhas ao longo da vida. Que depende dessas escolhas, comprometem e muito esse envelhecimento primário. Então, não é só no idoso. O idoso fica mais sujeito a isso tudo, né? A gente não foge desse declínio, mas uma pessoa inativa, a partir dos 30 anos, já está sujeita a isso tudo também, né? Que é quando começa o processo de envelhecimento, conforme eu falei no início, que tem uma perda aí de 3 a 8% da massa muscular a cada década vivida. Se somando aí de 30 a 80, a gente tem 5 décadas aí a mais, uma perda bem significativa, a quase aí 40% de redução de massa magra, né? Uma pessoa que não se cuida. Então, é hora de abrir o olho, né? E fora que o treino resistido traz, né? Que ele melhora o perfil lipídico, ele melhora a força, diminui o risco de queda, ele previne a osteoporose e a osteopenia também. Ele aumenta, tá aumentando a massa muscular. Você aumenta também a taxa metabólica basal, né? Então, tem a ver com o que a gente gasta, um gasto calórico em repouso, que favorece o processo de emagrecimento, apesar assim, do impacto de ser um ganho de 1 quilo de gordura, de músculo, que a gente gera só um ganho adicional de 14 calorias, mas é o papel endócrino que o músculo tem também, né? Dos hormônios que libera também, da enzima, gerando força. Então, não é só o valor calórico, não são só essas 14 calorias por quilo de peso corporal. É o que um músculo gera de qualidade para a gente, né? Controlando todos esses fatores que eu falei, o perfil lipídico, favorecendo o ganho de peso, o impacto que a contração muscular faz no osso, ajuda na fixação de cálcio do osso, né, no osso, e melhora os quadros de osteoporose. Então, não é só no processo de envelhecimento que a gente tem que fazer isso, é ano a ano, a partir dos 30, né, de se preocupar com isso, porque lá atrás já está acontecendo, né, e só vai aumentando a magnitude dela. E para quem faz atividade física, né, sempre fez atividade física, a magnitude dessas ações, dessas interações, dessas alterações do envelhecimento ficam bem menor, né, para quem se cuidou a vida toda. Show. Cris, queria que você deixasse uma recomendação para aqueles que irão assistir essa live gravada. Ela vai ficar tanto no Instagram da Educa Fitness Brasil e dentro lá do YouTube, onde a professora Cristina ela também fez uma participação dentro do nosso simpósio. Existe alguma recomendação para aquele filho, para aquele neto que tem idosos dentro de casa? Tem. Eu gosto muito de falar assim, que nosso corpo e nossos sonhos são as únicas coisas que nos pertencem, né? Então, cuide bem deles, né? Porque nada, nosso sonho, nosso corpo, ninguém pode fazer nada pela gente, né? A gente pode até caminhar junto com alguém, mas são as únicas coisas que realmente são nossas, né? Então, cuidem bem, cuidem com carinho, a nossa morada, aonde é a nossa capacidade de ir e vir. Então, não é estética, e pode ser também, por que não? Estética também é gostoso, né? Por que não, né? Um corpo mais durinho, um corpo mais malhadinho, por que não? Isso todo mundo gosta, né? Mas é um resultado de um bom treinamento. A estética vem por quê? Em resultado de um bom treinamento, de uma boa noite de sono, de uma boa ingesta calórica, de um controle do álcool, da cafeína. Então, a estética só vem com todos esses pilares da longevidade. Então, ok. Então é isso. Nosso corpo, nossos sonhos são as únicas coisas que não nos pertencem realmente. Cuidem com carinho. Eles vão com você pro resto da vida. Agradecimentos finais, Cris. E onde é que nós podemos encontrar você? Você tem treinamento online? Como é que nós podemos ter um engajamento maior e talvez até mesmo contratar o seu trabalho?
Um agradecimento muito a você, né? Você, Débora, do Car Fitness Brasil, pela oportunidade de falar de um tema que eu adoro, que venho estudando aí já há um tempinho, que é assim, a minha paixão é falar sobre envelhecimento, longevidade, principalmente mais focado no envelhecimento feminino, mas que eu gosto bastante. Muito obrigada pela oportunidade de falar uma coisa que realmente eu amo. Vocês me encontram nas redes sociais, mais no Instagram, não sou ativa no Facebook, fico mais no Instagram mesmo, que é Cris, com H, Cris Albuquerque Personal, aonde eu falo lá bastante sobre envelhecimento, mais focado realmente no público feminino. Minha agenda presencial é lotada, já não tenho mais vaga no presencial, a agenda está fechada para atendimento presencial, então agora eu só realmente no online, né, na consultoria online, e vocês também podem procurar na rede social, tem lá o link aqui na minha bio, e aí vocês me acham para eu passar todos os dados da minha consultoria online, seja para você que tem bastante tempo, você tem 1 hora de treino, seja para você que tem 30 minutos de treino. Na minha consultoria você encontra essas possibilidades. Tem de 30, 45, 60 minutos, você recebe tudo isso junto, você não precisa escolher, né? Você tem a opção naquele dia quanto que você vai treinar, já também separados, né? Se você vai treinar em casa ou na academia, você recebe tudo isso já juntinho. Onde você estiver, você consegue treinar com o treino que eu te mando, sem necessidade de pular treino, assim, se eu não tive tempo, tem lá um treino que vai se encaixar na sua rotina, seja onde for, em viagens, ou em casa, ou na academia. Então, é uma consultoria bem bacana, voltada para mulheres, é só para mulheres, mais focada em mulheres acima de 40 anos. Atendo sim, só não atendo adolescente, mas pode ser alguém com 30 atendo sim, que se encaixa nessa rotina. E aí vai de 30 a 90, que as adaptações eu faço. 90, ou até mais, né? A idade que a pessoa quiser vir treinar comigo, eu faço as adaptações necessárias que forem feitas, forem necessárias para que você receba essa planilha individualizada. Então, tem lá, por favor, assim, fiquem à vontade de perguntar qualquer coisa, de me chamarem, fiquem bem à vontade. Eu gosto bastante de conversar, eu gosto bastante de conversar sobre esse tema, até para trocar uma ideia. Não sei a quem não, pode me chamar que a gente conversa assim. Show de bola. Você traz uma proposta para nós que muitos idosos não têm a oportunidade de ir para dentro de uma academia, né? Às vezes também não tem transporte, os filhos não conseguem levar, às vezes, no Pilates, na hidroginástica. E aí você traz para nós uma consultoria online que o idoso consegue fazer no seu próprio ambiente. Parabéns, Cris. A PM Pode falar. Neiva está agradecendo, falando que o tema foi maravilhoso, ficou até o Obrigada. final conosco. Parabéns, querida, estamos à disposição. E, Muito Cris, obrigada. queremos agradecer mais uma vez pela sua participação na Educa Fitness Brasil, agradecer pela palestra fantástica. Quem não assistiu a palestra da Cris, está lá no YouTube da Educa Fitness Brasil, lá ficou gravada, essa live também vai ficar gravada, e nós iremos liberar não apenas aqui no Instagram da Educa Fitness Brasil, como também dentro lá da plataforma do YouTube da Educa Fitness Brasil. Chame a Cristina, ela gosta, ela ama o que ela faz, quer cuidar de pessoas, cuidar de idosos, cuidar do nosso matrimônio maior, que é os nossos pais, os nossos avós, e agradecer mais uma vez, Cris, pela excelente live, agradecer pelas essas dicas e parabenizar mais uma vez essa carreira de sucesso que você tem desenvolvido durante a população, durante os nossos alunos. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço muito a oportunidade, mais uma vez, parabéns a você e a Débora pela excelente organização de todos os eventos, pela oportunidade de fazer essa live, né, por estar divulgando o nosso trabalho. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Valeu. Boa noite a todos e um bom descanso, porque sono também é um dos pilares para nós termos uma longevidade. Valeu, um forte abraço. Do lado, exatamente. Dá um beijo na Débora para o aniversário dela hoje. É o aniversário dela. Valeu, obrigado. Obrigada, fique com Deus.